Importunação sexual é crime? Em 2018, foi editada a Lei de Importunação Sexual, também chamada de LIS, e com ela surgiu então o crime de importunação sexual. Com esse crime, a pessoa pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Antes da LIS, importunação sexual não era crime? Até a edição dessa lei, quem cometia algum ato que não se enquadrava como estupro, que seria uma versão bem mais grave, né? Entrava meramente numa contravenção penal que era punível com uma multa. Isso aí era realmente muito pouco para tudo que as mulheres, principalmente, viviam aqui no Brasil. Por que importunação sexual passou a ser crime? Em razão de não ter como enquadrar aquele tipo de conduta do homem que ejacula em mulheres no transporte público, ou então passa a mão na rua, ou então encoxa, né, a mulher, vai se aproximando, esfregando a genitália no corpo da mulher. Isso tudo aí não podia configurar o crime de estupro, porque não alcançava a gravidade daquele crime, que exige a violência ou a grave ameaça para acontecer. Por outro lado, essas condutas eram graves demais para passarem sem uma punição. O máximo era uma multa. Então, por isso, houve a necessidade da edição dessa lei de importunação sexual. Em que consiste o crime de importunação sexual? Artigo 215-A do Código Penal. Cometer contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Bom, essa é a definição legal do crime de importunação sexual. O que são atos libidinosos? São atos relacionados à questão sexual. Então, por exemplo, a penetração, você esfregar a sua genitália, você fazer uma masturbação na frente de alguém, você fazer esse tipo de conduta que tenha sentido sexual para você. E o importante disso aí é que o objetivo é satisfazer a própria lascívia ou a lascívia de terceiro. O que é lascívia? Lascívia é esse desejo sexual. Então, eu estou diante de um crime em que a pessoa que está cometendo ele vai praticar algum ato que não vai configurar estupro ou coisa pior, né? E que tenha o objetivo de gerar prazer sexual para essa pessoa em detrimento da vítima. A vítima que se dane. Então, existe sim esse crime hoje em dia no Código Penal. E essa satisfação também pode ser para terceiro. Então, eu quero que fulaninho tenha prazer sexual, então eu vou ali e na frente dele, para ele, eu faço determinado tipo de conduta contra alguém, justamente para gerar prazer sexual para fulaninho que está assistindo. Como saber se determinada conduta configura importunação sexual? A lei fala de uma maneira muito genérica, muito ampla, e aí a gente tem que analisar caso a caso se vai caber ali dentro desse artigo. Homens podem ser vítimas de crime de importunação sexual praticado por mulheres? Existe sim a situação inversa. E o crime de importunação sexual vale para os dois lados. A mulher também pode praticar o crime de importunação sexual contra o homem. Inclusive pode ser homem contra homem, mulher contra mulher. É crime dar cantadas com conotação sexual? A gente está diante de um crime muito novo, né? De 2018 para cá. Então não há ainda muitas decisões nesse sentido, mas daquelas que eu encontrei dão a entender que comentários verbais, cantadas, por mais agressivas que sejam, elas não são atos libidinosos. Porque para ser ato, eles exigem uma conduta mais ativa, uma prática, uma ação mais física, vamos dizer assim. Então, os tribunais vêm entendendo que não é o caso de configuração desse crime de importunação sexual. Porque o texto da lei não prevê esse tipo de conduta mais verbal. E aí, a gente não tem mais nenhum outro tipo penal, ou seja, nenhum outro crime previsto em que se enquadre esse tipo de conduta, por mais nojenta que seja. Como é que a gente fica, então? Nós continuamos sem proteção nesse sentido. Eu acho que todas as mulheres do país já passaram por alguma situação de ouvir alguma besteira na rua. Eu tô falando de algo pesado mesmo. Eu nem falo em situação de duplo sentido, não. É um sentido bem estrito mesmo, a gente sabendo exatamente quais são aquelas palavras utilizadas nos comentários. E aí acaba que não é possível punir como um crime.
A punição para essas cantadas continua sendo multa? Também não é possível punir esse tipo de conduta com aquela contravenção penal que a gente utilizava para punir com a pena de multa os casos, né, mais graves até. Porque quando essa lei entrou em vigor, ela revogou o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que era justamente o artigo que trazia essa punição para os casos menos graves, né? Então, a gente ficou aí numa situação em que realmente não tem como punir. Por que não é possível considerar essas cantadas como um crime de importunação sexual? Nós temos algumas regras de aplicação da lei penal aqui no Brasil. E uma delas é que a gente não pode punir ninguém por algo que não tenha sido previamente definido como crime. Então, se a definição de crime que existe anterior à prática do ato não inclui essas palavras que são soltas, agredindo as mulheres no sentido sexual, fazendo brincadeirinhas de mau gosto, de duplo sentido, como não existe realmente uma previsão de um crime que puna isso, a gente não tem como punir alguém que faça isso. Por que essas cantadas agressivas não foram previstas como importunação sexual também? Para mim, a lei errou. Porque se o objetivo da criação desse crime de importunação sexual é justamente proteger a liberdade sexual das vítimas, normalmente mulheres, nós mulheres continuamos sem essa proteção. Então, diante de comentários maliciosos como esses, a gente vai continuar sentindo vergonha, sentindo medo, sentindo insegurança e esse constrangimento não pode ser punível criminalmente.